Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Você já está inscrito no nosso canal? Se ainda não estiver, ative as notificações, se inscreva e você terá acesso a muitas mensagens quando elas forem publicadas. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema, andando com Deus. Uma jovem me procurou e pediu oração. E ela disse assim: Regina, eu queria tanto desenvolver uma intimidade genuína com Deus. Eu falei: eu também, né? E eu comecei a refletir sobre isso, intimidade com Deus. Pensando nisso, é como se fosse um processo, uma caminhada com Ele. Algo que se intensifica com o tempo, não é verdade? Mas como começa? Começa quando a gente recebe Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. E Ele limpa, Ele nos purifica, Ele nos dá acesso ao Pai. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que passa a habitar em nós e muda nosso jeito de falar, de pensar, de sentir, de fazer as coisas. E nesse sentido, eu comecei a pensar: a intimidade com Deus é mais do que a gente ficar horas junto com Ele, orando, lendo a Bíblia, meditando. Sim, isso é importante. Nós fecharmos a porta do nosso quarto, nós estarmos em oração, estarmos meditando na palavra. Mas é mais do que isolamento, do que oração. Ela faz parte, mas é mais do que isso. Sabe, porque lembra dos fariseus? Eles eram mestres na Torá, sabiam tudo decor. E mesmo assim, quando Jesus estava aqui, eles não enxergaram em Jesus o cumprimento das promessas. E eles conheciam tanto sobre cada uma delas, sabiam decor, mas não enxergaram. E eu comecei a pensar: a gente conhece bastante a Bíblia, mas nós precisamos enxergar, em fé, ter sensibilidade para estarmos vendo Jesus, Deus nas nossas circunstâncias. E eu fui lá para Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 18, fala algumas coisas que me marcaram. Diz que lá no versículo 18 que Jarede, ele gerou Enoque. E depois que ele gerou Enoque, ele viveu 800 anos. E depois a gente vai para o versículo 21, fala que Enoque gerou Matusalém. Mas depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Olha só, fala que o seu pai, ele viveu 800 anos, mas que ele andou com Deus mais 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui que Enoque, ele andou com Deus. Ele teve um filho chamado Matusalém. Foi o homem que mais viveu na face da terra que nós temos notícia. Ele viveu 969 anos, mas ele acredita-se que Matusalém, o filho de Enoque, tenha morrido afogado no dilúvio. Lembra da arca de Noé? Noé era neto de Matusalém. E Matusalém é bem possível que tenha morrido afogado. Ele não deve ter acreditado quando o seu neto Noé falou do dilúvio. E a gente vê aqui que cada um desses personagens citados tiveram um destino de acordo com as suas decisões, com as suas convicções, de acordo com a sua fé. Enoque, ele não viveu isolado, ele não era eremita. Aqui fala que ele andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, né? Então, ele não se isolou. Mas um dia, aqui fala, ele, no versículo 24, ele já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Deus tomou Enoque. Era uma intimidade, algo tão forte, que Enoque andava com Deus. E uma vez uma professora da escola dominical falou: olha, eles estavam tão juntos, conversando, a conversa estava tão boa, que Deus o tomou, levou para a sua casa, né, para os céus. Andar com Deus, né, é algo tremendo. Quando a gente anda com uma pessoa, a gente tem a
acordo, comunhão com essa pessoa. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim, que duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Então tem que ter uma unidade, algo especial. Fala depois no versículo 7 de Amós 3, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então eu creio que nessa conversa com Enoque, Deus estava contando, revelando os seus planos. E a gente precisa ficar atento, porque essa intimidade com Deus é algo muito especial. Lá em Salmos 25 fala sobre isso, né? Fala que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Mas para isso, os nossos olhos devem estar voltados para Deus. Não para a letra decorada, mas para Deus, para enxergar o cumprimento das suas promessas, as oportunidades que Deus vai nos apresentando, o seu propósito. Andar com Deus, então, é mais do que ir ao quarto, se isolar, orar. Isso é importantíssimo. Nós temos que desenvolver o nosso horário, nossa devocional, mas é cumprir a sua vontade, é agradá-lo. Em Hebreus 11, 5 e 6 fala que Enoque agradou a Deus pela sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu ando com Deus, eu ando com Ele porque eu estou agradando a Ele, eu estou tendo com fé. Essa fé que faz com que eu não tenha medo de má notícias, porque meu coração está firme, convicto no Senhor. Essa fé que faz eu depender dEle. Nos desafios é eu estar colocando as minhas decisões na sua presença, porque eu não confio no meu arco, eu não confio nos meus recursos, eu sei que não é minha espada que vai me salvar. Essa convicção, essa fé que agrada a Deus, eu saber que quem concede vitória, como está lá em Salmos 44, 6, não é minha espada, não é o meu arco, mas é Deus, sempre foi Deus. É aquela fé que quando a secura vem, os desertos, as lutas, as impossibilidades, eu me volto para Deus. Eu sei que apesar de eu não ter os recursos, né, a matemática de Deus é diferente. Deus, Ele faz brotar recursos nos desertos, faz brotar fontes de água viva nos desertos. Essa fé agrada a Deus. Andar com Ele é ter essa confiança, é ter essa fé que agrada a Deus. É a gente saber, né, que nas minhas decisões eu quero fazer aquilo que está de acordo com o propósito de Deus. É aquela ideia, né? Quando eu vou decidir alguma coisa, o que está na palavra com relação a isso, o que eu devo fazer. Eu não quero negociar os absolutos de Deus. É eu chegar, orar no meu quarto, na minha devocional, em meus passos, o que faria Jesus? Mesmo que eu tenha perdas, tem coisas que são inegociáveis. É eu sonhar e eu buscar ser imitadores de Jesus. E ser imitadores de Jesus vai refletir no modo como eu trato o outro. Lembra que Jesus disse lá em João, capítulo 13, versículo 35, amem-se uns aos outros como eu os amei. Sejam meus imitadores, Jesus fala para mim e para você. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, que vocês andam comigo. Se vocês se amarem uns aos outros. O amor é uma maneira de agradar ao Senhor. É amar quem não é amável, né? Não é fácil. É ser humilde. Lá em Tiago 4, versículo 6, fala que Deus se agrada de quem é humilde.
Andar com Deus, então, é buscar agradá-lo pela fé, pelo modo de agir, pelo amor. Andar com Deus é enxergá-lo nas circunstâncias. Ai, será que eu estou sensível ao que acontece à minha volta? A ação de Deus. As lutas vêm, mas será que eu estou em paz? Eu tenho paz mesmo nas lutas. Mesmo nas lutas, a certeza de que Deus é soberano e nada acontece por acaso. Mesmo que eu não entenda, eu não sei o que está acontecendo na sua vida agora, mesmo que você não esteja entendendo, creia que um dia vai fazer sentido. Eu quero muito andar com Deus. Você também ter essa intimidade de ter uma fé inabalável. Saber que mesmo que em volta, né, nós estamos passando por um tsunami, umas lutas que a gente não entende, mas ter certeza que um dia vai fazer sentido, um dia eu vou entender o propósito de tudo isso. Eu estava me lembrando sobre paz, né? E eu lembrei de uma ilustração de que um rei pediu que 2 pintores ilustrassem uma paz. E um fez um lago sereno, sem movimento, aquelas árvores cheias de flores em volta do lago, não havia perturbação nenhuma. E o outro desenhou uma cachoeira cheia de espuma, de respingos, né? E ao lado dessa cachoeira, uma árvore. E nessa árvore, um ninho e uma mãe alimentando os seus filhotes. Em meio daquele barulho, daquela movimentação, aquela mãe estava tranquila, alimentando os seus filhotes. Esse quadro foi escolhido pelo rei como representante de uma paz interior que as circunstâncias não mudam. Eu achei muito interessante a gente saber que no meio de uma luta tão grande, o pior que pode nos acontecer no meio de uma doença, de uma pandemia, é a morte. Mas como disse Paulo, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, lá em Filipenses 1:21. É eu então entender que ser amigo de Deus, andar com Ele, é aquela certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. A palavra fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Olha que privilégio de Abraão. Em Êxodo 33:11 fala que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. A gente tem muitos conhecidos, não é? Muitos conhecidos, colegas, fregueses, chefes, mas às vezes nosso relacionamento com eles é superficial. Amigo é aquele que a gente ama, que a gente confia, aquele que a gente tem anseio por estar junto, para compartilhar. A gente fala alto o que vai no nosso coração, a gente abre o coração, a gente pensa alto, né? E a gente se sente consolado, unido, né? Numa mesma situação, a gente percebe que não está sozinho. E é isso, Jesus, ele nos chama de amigos. Em João 15, versículo 15, diz assim: não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Amigo troca ideia, como diz lá em Amós, né? Deus vai contando aquilo que ele vai fazer e a gente vai se interagindo, sabendo, né? Que o que está acontecendo, os propósitos de Deus para a nossa vida. Que as nossas decisões, os nossos interesses sejam influenciados por Deus, sejam dirigidos por Deus. E que a gente possa, cada dia mais, num processo, sermos mais ligados a Ele. Na nossa devocional, sim, no nosso quarto, né? Mas também na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Amém? Que Deus abençoe você e eu, que a gente possa ter um coração com ardor, com cada dia com mais vontade, mais disposição de sermos amigos de Deus. E que isso aconteça cada dia mais na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço.
Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.